Olá, como é que você está? Espero que você esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula. É um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês estejam dispostos. Pega o teu material. É de extrema importância. Ei, menino, presta atenção. É de extrema importância tu ficar ligado nessa aula. Essa aula é muito importante, ela tem muitos detalhes, ela tem teoria, ela tem cruzamento, ela é genética, ela é Mendel. Chegamos na segunda lei. Vamos começar? Então, a gente estudou um pouco da primeira lei de Mendel, nós vimos vários fatores, várias situações que a genética engloba, né? Então, gente, a segunda lei, ela é conhecida também como a lei da segregação independente dos fatores. Que danado é isso, professora? Segregar é separar, independente são características diferentes, né? Fatores porque vem dos genes, tá certo? Então, estabelece que cada par de alelos segrega-se de maneira independente dos outros pares durante a formação dos nossos gametas. Ai, professora, ficou confuso. Vamos dar uma relembrada primeiro? Calma. Preste atenção, ok? O experimento de Mendel. A gente viu, quando a gente começou a estudar a primeira lei de Mendel, né, que Mendel foi um monge, né, e biólogo, nascido na Áustria, que se destacou, né? Ele ficou conhecido como o pai da genética. Ele começou, né, o seu estudo através do cruzamento de ervilhas. Ele escolheu uma espécie específica de ervilha e ele foi estudar elas. E por que ele escolheu a ervilha? Por alguns fatores. Porque era de fácil cultivo, não demorava tanto sua reprodução e ficava mais fácil dele observar. E durante esse estudo, ele observou 7 características das ervilhas, né? Então, nesse estudo dele, ele desenvolveu a primeira lei de Mendel, né? A lei do monohibridismo, e a segunda lei de Mendel. Então, aí, só para a gente relembrar, né? Quais foram as características que ele estudou? Foi a forma, a cor da casca da semente, a forma da vagem, a cor dessa vagem, posição das flores e até a altura das flores. E nesse estudo, ele via quem era que dominava e quem ficava, né? Quem era o recessivo. Ok? Lembraram? Vamos lá. As primeiras conclusões que deram origem à chamada primeira lei de Mendel, né, foram baseadas na análise do processo de hereditariedade de apenas uma característica. Vocês se lembram que ele estudou a cor das ervilhas, né? A primeira lei é baseada em cima da cor das ervilhas, amarela e verde, né? Mas aí ele ficou naquela. Eu estudei uma característica, fiz tudinho, e eu obtive um resultado. Se eu estudar mais de uma característica ou misturar as características, será que vai dar alguma coisa? E ele fez. E ele começou. Foi aí que surgiu a segunda lei de Mendel. Ou seja, ele deu prosseguimento aos seus trabalhos e nesse resultado da segunda lei, as duas características que ele analisou foi a cor, que ele já sabia, né, da primeira lei, e ele aí agregou com a textura, né? Então, gente, textura e cor. Aí vejam que foi que ele observou, que ele já tinha esses dados, tá?
da primeira lei. É importante, não copie agora. Depois vocês dão print, anota no caderno, mas agora presta atenção, porque agora é a teoria. Eu vou mostrar para vocês a teoria, depois eu vou mostrar como foi que ele aplicou isso na prática. Então, olha só. As duas características que ele escolheu foi a textura. Então, ele sabe que a textura da ervilha pode ser lisinha ou pode ser rugosa. Se ela é lisa, ela é dominante. Por quê? Foi a que mais apareceu nos cruzamentos dele. Se ela é dominante, ela pode ser azão ou azão-azinho. No experimento de Mendel, ele usou Vzão para lisa e Vzinho para rugosa, certo? Mas aí eu troquei, para não ficar tão... né? Então, azão, se é dominante, gente, azão ou azão-azinho. Lembrando a você que se for azão, ele é um indivíduo puro. E se ele for azão-azinho, ele é um indivíduo, né, que a gente chama aqui, nesse puro a gente pode chamar de homozigoto. E aqui heterozigoto ou híbrido. As letrinhas são diferentes, tá? E a rugosa é recessiva, então as letrinhas azinho. E a cor, ele usou a amarela, ele já sabia da primeira lei que era dominante, né? Num deles, se eu não me falha a memória, é o R. Rzão ou Rzão. Aqui eu botei B. Bzão ou Bzinho. Lembrando que ele pode ser puro, o dominante, ou ele pode ser híbrido. E o verde é recessivo, Bzinho. Aí aqui, ó, sementes lisas e amarelas. Foi o que ele fez no primeiro cruzamento, tá? Vamos lá. Baseando-se nos seus estudos anteriores, Mendel já sabiam que as ervilhas, o que eu acabei de falar, amarelas, elas eram dominantes sobre as verdes e que as lisas eram dominantes sobre as rugosas. Onde ele usou característica, ele pegou a ervilha lisa e juntou, não são duas características? A lisa, que é a textura, com a cor. Ele pegou as duas dominantes, lisa e amarela, juntou. Azão, Bzão. Com indivíduos que tinham a semente rugosa, verde, os recessivos. Azinho, Bzinho. E aí, em seu experimento, ele sempre começava os experimentos com o quê? Com a geração parental, que é o Pzinho, certo? Ou seja, após várias gerações parentais, certo? Geraram descendentes com a mesma característica. A dica que eu dei na primeira lei, a gente repete agora. A geração parental, ou seja, o início do cruzamento de Mendel, primeira ou segunda lei, ele sempre vai usar os indivíduos puros. Como assim? Com as letras iguais. Foi o que ele fez aqui. Então, anota, agora não, depois você anota. Geração parental, os indivíduos são todos puros. É a geração dos puros, tá? A geração pura, como ele fala. Então, é isso daqui, ó. Ele pegou lisa e amarela, que eram os dominantes, e cruzou com os puros recessivos, rugosa verde. É o que tá aqui, ó. Aqui eu escrevi, né? Digitei. E aqui eu botei as letrinhas, ó. Lisa, amarela. Lisa, azão. Amarela, Bzão. Aqui. Cadê meu mouse agora? B, azinho, rugosa. Bzinho, verde. Aí eu botei até aqui, ó. P, que é a geração parental, só cruza puro, certo? Ou é a geração de indivíduos puros. Vamos lá? Desse cruzamento da geração parental, como eu li, ele teve 100% somente só de sementes lisas e amarelas, formando a geração F1. Ok? Então, a geração F1 é conhecida como a geração dos híbridos. Ou seja, olha aqui o que deu no cruzamento de Mendel.
Azão, azinho, com bezão, bezinho. Azão, azinho, com bezão, bezinho. Ou seja, aqui, gente, ó, azão, azinho é o quê? Lisa. É um liso híbrido. As letras são diferentes, mas o A tá dominando. Então, o A é amarelo, o azão. Bezão, bezinho é amarelo, mas o bezão é o dominante do amarelo. Então, aqui foi o resultado que Mendel obteve. Mas aí, tá aqui, ó, esse resultado. Ele ficou naquela. E se agora não deu puro, não, eles deram híbridos. Eu pegar esse resultado, né, e fizer uma autofecundação, um autocruzamento entre elas. E o que é que será que vai dar? Foi o que ele fez. Então, eu botei aqui, ó, uma dica, né? Cada característica contribui apenas com um gene para o gameta. Não entendi, professora. Eu estou dizendo o seguinte, é porque é que eu não coloquei a letra. Azão, azão e bezão, bezão. Quando cruzou com azinho, azinho e bezinho, bezinho, formou isso aqui, ó. Por que formou isso aqui, gente? Porque o azão, azão e o bezão, bezão, cada um só vai contribuir com uma característica. Então, você vai pegar um azão e você vai pegar um bezão. Da mesma, que é um de cada. Mas o que é que a gente percebe? São duas características. Então, a segunda lei de Mendel, ela também, além dela ser a lei da segregação independente dos fatores, ela pode ser chamada da lei do dihibridismo. Por quê? Ou dihíbridas, como está aqui, ó. Elas são heterozigóticas para as duas características. Olha aqui, ó, que foi que surgiu. Azão, azinho, bezão, bezinho. Ok? Quando ele faz esse resultado entre eles, tá? Ele vai obter esse outro resultado aqui. Não entendi. Vocês vão entender daqui a pouco, que eu vou mostrar isso na prática, tá? Segura aí. Então, olha só. O que é que acontece agora? Mendel realizou, né, a autofecundação ou autocruzamento, e aí depois ele, no final, ele obteve 4 categorias fenotípicas com uma proporção 9:3, 3:1. Professora, não entendi nada, vocês vão entender, tá bom? E então, como é que ficou realmente a segunda lei de Mendel, né? A segunda lei de Mendel, ela ficou como a lei da segregação independente e ela ficou enunciada. Ela significa o seguinte: os pares de fatores para as duas ou mais características segregam-se de forma independente. Como assim? Vai passar as características independentes, cor, textura, cor, textura, pele, um exemplo, vai ser diferente, porque até a posição deles no cromossomo são diferentes, tá? Aí vejam, quando a gente faz o cruzamento, lá a autofecundação, a gente vai originar um resultado. Qual é a diferença da primeira lei para a segunda lei? Porque na primeira lei a gente usava somente o quê? 2 tipos de letra, agora são 4, né? 2 grupos, aqui são 4, olha cá, olha aqui, olha cá, olha aqui. E aí, foi quando surgiu esse quadro aí, né? Isso é feito uma tabela, que é chamada de quadro de Punnett ou quadro Punnett, tá? É uma das maneiras mais fáceis de visualizar cruzamentos realizados na genética, é por meio desse chamado, né, quadro de Punnett. Gente, esse quadro de Punnett, se lembra que sempre que eu faço exercício com vocês, eu vou pela setinha? Esse cruzar com esse, cruzar com esse. É um tipo do quadro do Punnett.
Eu só não boto na grade, vamos dizer assim, de uma tabela, tá? Então, o quadro de Punnett deve ser construído colocando-se na primeira coluna os possíveis gametas de um indivíduo e na primeira linha os possíveis gametas, na primeira linha aqui, ó, do outro indivíduo. Então, aqui, tá vendo? Ó, do indivíduo primeiro você colocou e depois você colocou desse outro indivíduo. Para realizar o cruzamento é bastante simples, pois agora você só vai juntar. Esse você junta com esse igual ao outro. Ó. Esse junta com esse, depois esse vai juntar com esse e assim sucessivamente. Nós vamos ver isso aí na calma também, certo? Aí vejam. Antes de eu mostrar isso agora com você, deixa eu compartilhar aqui uma tela, outra, para ver se vocês compreenderam isso que eu falei. Dando continuidade, olha só, eu estou aqui nesse outro compartilhamento e tudo aquilo que eu falei para vocês foi o seguinte, vamos lá? Ó, ele fez... usou as ervilhas, lembrando novamente, né? A textura lisa, dominante, azão ou azão-azinho, a rugosa recessiva, a cor amarela dominante, as duas dominâncias ou a recessiva. O cruzamento dele parietal primeiro só cruzou o puro, ou seja, ele pegou os puros dominantes, liso, amarelo, aqui está a letrinha, azão, bezão, e cruzou com a rugosa verde, azinho, bezinho. Aí, quando ele cruzou isso aqui, aí o que é que a gente vai saber? A professora vai dar como um resultado. Aí eu botei essa dica. Cada característica contribui apenas para um gene. Então, olha só. Se eu tenho aqui essa característica, eu quero desenhar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, pronto. Ó, essa característica aqui, eu só vou pegar uma dela. Essa daqui eu só pego outra dela. Então, aqui eu vou pegar este A e aqui eu vou pegar este B, tá? Aqui, ó. Tá certo? Agora, aqui a mesma coisa, ó. Essa característica eu só posso pegar um gene e aqui eu vou pegar o outro e vou juntar. Olha aqui o que eu fiz. O que eu fiz não, né? O que Mendel fez. Entenderam? Então, ele cruzou e aí o resultado vai pegar uma característica de cada, tá? Aqui, deixa eu botar outra cor para ver se melhora mais. Tá aqui o resultado, ó. Eita. Tô aprendendo. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Cada um vai juntar, organizar aqui esses pares. Esse A vai se juntar com este e este B vai se juntar com esse. Olha aqui o resultado. Só que não são dois e eles não são iguais, então você repete aqui do lado. Ó. Então, quando ele pegou a geração P, tá aqui, parental, só os puros, ele formou a F1, que é chamada de híbridos, ou seja, você só vai ter resultado aqui, ó, híbrido, tá certo? Ou seja, as letrinhas são diferentes, tá? Aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. E o resultado foi, ó, 100% lisa amarela. Foi quando eu falei para vocês que ele não estava satisfeito e ele autocruzou, autofecundou. O que é autofecundar? É pegar esse resultado e cruzar entre si. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, observar esses dois resultados. E o que é que a gente observa? Que eles são iguais. Então, o que é que você faz inicialmente quando eles são iguais? Fica mais fácil. Aí, ó, você vai pegar apenas um dele, porque é a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. Eu peguei esse daqui, tá vendo? Bora, mouse. Esse daqui. E eu vou agora fazer, eu botei aqui bem grande, ó, para tu entender o que é que vai acontecer. É aquela distribuição que a gente faz da seta, tá certo?
Ou seja, ele vai cruzar, olha, esses dois meninos, vai autocruzar, vice? Aqui, ó. Esses dois meninos aqui, ó. Ou seja, ele quer saber todos os gametas possíveis que vai acontecer. Então, como são iguais, a gente vai pegar um deles apenas e vai fazer aquele cruzamento, que vai ser azão com este daqui. Depois, esse mesmo azão vai vir com esse daqui. Era aquilo que a gente sempre fazia na primeira lei. Esse azinho vem com este B. E depois esse azinho vem com esse B. Vamos ver quem é que se forma? Azão, Bzão. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. Não reparem a letra. Azinho com Bzinho. Ou seja, o que é que você formou aqui? Gente, olha para cá que tá mais bonitinho. É esse resultado aqui, ó. Isso daqui. Deixa eu puxar a setinha para vocês entenderem depois que vocês forem ver isso. Ó, é esse resultado. Ou seja, você formou 4 gametas diferentes. Tá certo? Agora, a gente viu esse resultado, a gente já pode montar o nosso quadro de Punnett. Vamos lá? Deixa só eu mudar isso aqui, dar uma apagada, né? Bem, voltando aqui, antes da gente ir para o quadro de Punnett, na primeira situação, essa imagem aqui estava com esse resultado aqui em cima e estava um pouco confuso. Por quê? Porque era para ficar embaixo, depois que eu percebi. Então, eu ajeitei para você. Olha só, voltando aqui o que a gente estava falando, né? No primeiro cruzamento da geração parental de Mendel, ele pegou somente os indivíduos puros, não é isso? O azão com bezão, os dominantes, e cruzou, fecundou com os recessivos. Aí eu coloquei a dica, para cada característica vai contribuir apenas com um gene. O azão dá um, o bezão vai dar outro gene. Então vai ficar azão, bezão. O azinho dá um e o bezinho dá outro. Vai ficar azão, bezinho. Certo? Quando você vai fazer o cruzamento, vai juntar, colocar tudo, vamos dizer assim, no seu lugar. Azão vai se juntar com azinho, bezão vai se juntar com bezinho. Aí vai formar 100% lisa amarela. Aí eu parei naquela questão de que eles autofecundou, né? Então ele pegou esse daqui, como são iguais, que a gente viu, e o resultado foi aquele de lá, né? Aí eu falei, vamos agora para o quadro de Punnett. Então, quando eu peguei o azão, né? Azão, azinho, com bezão, bezinho, o resultado que eu obtive desse cruzamento foi esse daqui, ó. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Que é 4 gametas diferentes. Aí eu falei, vamos para o quadro de Punnett, quadro Punnett. Então, como é que a gente monta esse quadro? Aqui está o cruzamento que eu quero a resposta. Eu já fiz esse cruzamento que é igual a esse. Então, deu esses 4 resultados. Você vai colocar esses resultados aqui, ó. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Colocou na linha vertical? Repete na linha horizontal. Por quê? Porque eles são iguais. Aí você vai repetir. Esse daí, inicialmente, é o quadro de Punnett. Agora, você vai formar os resultados. Eu deixei o primeiro aí. E você vai fazer o resto.
Então, você vai dar um print e botar no seu caderno. Então, olha só, depois que você monta, né? Aqui, ó, esses gametas, aí você vai juntar, gente. Olha só, esse daqui, olha a setinha, acompanha, vê se não copia não, olha. Esse daqui você vai juntar com esse. Azão, azão, bezão, bezão. Coloca aqui. Aí você vai fazer o mesmo com todos eles, ó. Azão, azão, bezão, bezinho. Bota aqui e assim sucessivamente, ok? Mas antes de vocês fazerem, deixa eu te perguntar se vocês entenderam, né? Então vamos lá. Ao realizar seus experimentos com ervilhas, Mendel cruzou plantas com sementes amarelas e verdes, obtendo em F1 100% das plantas com sementes amarelas. Em F2, ele teve 75% das plantas com sementes amarelas e 25% de plantas com semente verde. Podemos concluir, portanto, que em F1 temos indivíduos, ou seja, ele pegou a geração parental, aí você já vai pela dica que eu dei, parental é puro, e ele cruzou. Quando ele cruzou, ele teve 100% amarela. Aí, quando ele fez o autocruzamento, a autofecundação F2, ele teve 75% amarelo e 25% de verde. Só que em F1 é a geração de quem, gente? Você já se ligou, né? Dos híbridos, das letras diferentes. Por isso que o F2 fica nessa proporção. Então, a gente vai ter o quê aí? Na F1, indivíduos o quê? Indivíduos o quê? Meu Deus do céu, fácil demais. Homozigotos dominantes, homozigotos recessivos, heterozigotos, puro dominante ou puro recessivo. Vocês podem ver que eles confundem o linguajar, que eles poderiam colocar puro dominante só, como ele botou na D e na E, ou híbrido, mas aí ele colocou heterozigoto, letra C, que é a mesma coisa que híbrido, letras diferentes, ok? A geração F1 é conhecida como a geração dos híbridos. A geração P é conhecida como a geração pura. Não esquece disso, depois você vai anotar tudinho. Segundo, a segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para as duas ou mais características segregam-se de maneiras independentes, distribuindo-se de acordo para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo de genótipos são as letras Bzão, Bzão, Czão, Czinho, vai ter gametas. Cuidado com a casquinha de banana. A gente pensa logo aí em marcar a letra A. A letra que tem é B, Bzão, Czão e Czinho. Só que ele quer gametas. Gametas são pares. Se liga! Então, a letra B. Bzão, Bzão e Czão, Czinho. Ele já está aqui, esses indivíduos. Letra C, Bzão, Czão e Bzão, Czinho. Letra D, Bzão, 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 Czinho, Bzão, Czinho, Czão, Czinho ou nenhuma. Gente, se é genótipo, qual foi a minha dica? Cada um vai dar o que na dica? Cada um ele vai dar como é o nome? Uma das características, não é isso? Então, você vai transmitir um gene para o gameta. Então, esse Bzão aqui, ele vai doar quem? Só um, o B. Então, o Bzão vai se combinar com o Czão e o Bzão vai se combinar com um Czinho. Então, aí a letra C de casa são os gametas que podem se formar quando a gente faz a distribuição, ok? Olha, foi o início, tá? O início dessa segunda lei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro dessa forma, com essas imagens, com esse rabiscado. Vamos agora tirar as possíveis dúvidas e responder o exercício, porque só se aprende na prática. O que é que a gente percebe até em ler
as questões, eu já falei isso até em aulas passadas, né? A genética, às vezes, ela bota um enunciado bem grande para te intimidar e a resposta é bem simples, como a primeira questão que a gente viu, né? Ele fala que cruzou, quando cruzou uma geração, aí F1 teve o resultado tal, e depois F2, 75%, 25%, e era o que na F1? Só pela dica. Quando você presta atenção e você anota a dica, anota os macetezinhos, a gente vai falando, ó. Toda geração F1 são híbridos heterozigotos. Marcou na hora, não precisava nem ler aquilo tudo. Ok? Um grande beijo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.